sejam bem-vindos a mais uma dica de processo do trabalho. Eu sou a professora Priscila Ferreira, professora de Direito e Processo do Trabalho, e tô aqui hoje para dar uma dica muito importante para a sua primeira fase da OAB. Uma dica que já apareceu aí através de algumas questões em provas e que eu acredito que novamente possa surgir e que você, obviamente, com essa dica possa ir lá e gabaritar, não é mesmo? Inicialmente, já desejo para vocês muito sucesso nessa sua trajetória de primeira, segunda fase e espero sinceramente te encontrar na segunda fase. Então, vamos lá para a nossa dica de Direito do Trabalho. Olha o que nós temos aqui, nosso slide padrão, não é? Professora Priscila Ferreira, Instagram Prof. Priscila Ferreira e Facebook Professora Priscila Ferreira. Então vocês podem ir lá me mandar mensagem, qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu estou à inteira disposição de vocês. Continuando aqui, eu trago o nosso primeiro slide que fala um pouquinho já do tema que nós vamos adentrar hoje, que é a organização da Justiça do Trabalho. Então, quando a gente pensar na organização da Justiça do Trabalho, a gente está pensando lá no artigo 111 da Constituição Federal, que ele fala que os órgãos da Justiça do Trabalho são compostos por Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e Juízes do Trabalho. Então, nós temos Juízes do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e TST. Os juízes do trabalho aqui se referem às varas do trabalho. Então, na prova pode aparecer para você como vara do trabalho, como juiz do trabalho. Ambos aí estão corretos e você poderia entender como adequado para fins de organização aí da Justiça do Trabalho. Então, ó, observem a nossa pirâmide aqui. Ela começa com a vara do trabalho. Para fins, se você quiser um novo provimento jurisdicional, você pode se valer de um recurso frente ao TRT. E, obviamente, depois frente ao TST. Então, a gente fala aqui que a nossa primeira instância, como regra, a vara do trabalho, depois o TRT, nossa segunda, e, obviamente, aqui o TST, nossa última instância recursal. Lembrando que, para fins, né, de régua processual e vocês entenderem a ordem cronológica de como que os recursos passam por esta pirâmide, eu vou fazer uma leve demonstração aqui para vocês. Então, ó, vamos supor que estejamos aqui diante de uma reclamação trabalhista. Através dessa reclamação trabalhista, a parte contrária vai ser notificada, então nós vamos ter aqui uma notificação para que ela apresente a sua defesa. Lembrando que com a reforma trabalhista, a contestação deve ser apresentada até a audiência. Então vai ser notificada, ela vai apresentar aqui a contestação, não é? E vai ser proferida uma sentença pela vara do trabalho. Desta sentença, caso eu tenha a intenção de reformar esse julgado, eu posso me valer de um recurso ordinário, ok? Aí, obviamente, o TRT vai julgar este recurso ordinário e caso eu ainda queira, obviamente, recorrer, eu posso me valer de um recurso de revista, caso eu queira reformar essa decisão do TRT. Este recurso de revista vai ser julgado pela turma do TST, a qual, caso eu queira reformar também esta decisão, cabível vai ser embargos ao TST. Aí vai se proferir uma nova decisão, agora uma decisão pela sessão de dissídio individual do TST. E da sessão de dissídio individual do TST, dessa decisão da sessão de dissídio individual, cabível se torna, por fim, recurso extraordinário para o STF, por violação à Constituição Federal. Então, basicamente, essa é a nossa linha do tempo dos recursos, né? Então, se vocês observarem aqui, a gente passa, né, pelo TRT, passa pelo TST, pela turma, pela sessão e consegue chegar, inclusive, ao STF por violação constitucional, ok? Então, essa basicamente são os recursos da fase de conhecimento dentro dessa nossa organização da Justiça do Trabalho. Agora, vocês poderiam me questionar assim, Priscila, quando eu ingresso com uma reclamação trabalhista, em qual local que eu tenho que ingressar essa reclamação trabalhista? E qual é a competência material da Justiça do Trabalho? Qual matéria a Justiça do Trabalho pode julgar? Então, se você pegar o artigo 114 da Constituição Federal, lá tem a matéria que a Justiça do Trabalho é competente para julgar. Ela fala que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações relativas aí à relação de trabalho, relação de emprego,
greve, indenizações por danos morais e materiais relacionados a uma relação de trabalho, a uma relação de emprego, entre outros temas lá presentes. Então nós temos um rol que é muito interessante que você veja para a sua prova e memorize, porque qualquer tema que ali não estiver, qualquer aspecto não abordado nesse 114 da Constituição, a Justiça do Trabalho se torna incompetente para julgar, uma incompetência aqui absoluta, tudo bem? Agora, quando a gente pensar em competência territorial, que inclusive é uma competência relativa, a gente sabe que tem um local próprio para que o empregado possa ingressar com a sua ação. Qual que é o local de propositura da reclamação trabalhista? E isso está lá no artigo 651 da CLT. Então, ó, vem comigo, ó. Competência da Justiça do Trabalho, nós temos competência material e competência territorial. Competência material, artigo 114 da Constituição, que a gente já mencionou. A territorial, artigo 651 da CLT. Olha como que funciona essa competência territorial, Priscila. Como que ela funciona? Vou te contar agora. Olha o que fala o artigo 651. A competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviço ao empregador, ainda que tenha sido contratado no outro local ou no estrangeiro. Olha o que nós temos, pessoal. A propositura da ação deve ser no local da prestação de serviço, ainda que ele tenha sido contratado em outro lugar ou aí importando o domicílio do empregado, não importando, né? Então veja comigo, ó. Vamos supor que eu tenha sido contratada em São Paulo, mas que eu preste serviço no Rio de Janeiro, prestação de serviço. Logo, nesta hipótese aqui, a minha ação deve ser proposta no Rio de Janeiro. Então, a reclamação trabalhista vai ter que ser proposta no local da prestação de serviço. Essa é a nossa regrinha, ainda que ele tenha sido contratado em outra localidade. Lembrando que se ele tivesse proposto a ação em São Paulo, quando seria aí o Rio de Janeiro, o empregador poderia se valer de uma exceção de incompetência relativa no prazo de 5 dias a contar da notificação, para fim de alegar aí a incompetência relativa, a incompetência territorial da Justiça do Trabalho perante o local de propositura da ação. Priscila, tem exceções? Tem, e eu vou mencionar aqui com vocês. Quando se tratar de agente ou viajante comercial, nesta situação aqui de agente ou viajante comercial, nós temos que a propositura da ação deve ser feita onde? Na localidade em que a empresa tem agência ou filial e que o empregado esteja subordinado. Então vejam comigo, são 2 requisitos, não é? Na situação de empregado ser agente ou viajante comercial, ou seja, ele não se prende a um ponto fixo, né? É aquele empregado que está sempre circulando pelo território aí nacional. Desta forma, a propositura tem que ser no local em que haja uma agência ou uma filial da empresa e que o empregado esteja subordinado. É muito comum esses agentes, esses viajantes, terem um ponto de retorno, terem um ponto de subordinação e é nesse local que ele deve entrar com a ação. Mas, Priscila, não existe nenhum local a qual ele está subordinado. Nesta situação, a regra é diferente. Ó, veja comigo. Na falta destes requisitos cumulativos, a ação deverá ser ajuizada no domicílio do empregado ou local mais próximo. Então, na falta destes requisitos, a ação deve ser ajuizada no domicílio do empregado ou local mais próximo. Então, primeira exceção aqui que a gente já visualiza. Tem outra? Tem. Olha a segunda exceção que eu trago aqui. Empregador que promova a realização de suas atividades fora do local da contratação. Ou seja, quem é que roda não é o empregado, é o empregador. O empregador não tem um ponto fixo. Exemplo, circo, exemplo, feiras. Ou seja, o empregador, ele está ali rodando, né? Meio que ali itinerante, vamos assim dizer. Então, nesta situação, aonde ele deve propor a ação? Veja comigo. O empregado terá foro optativo. Ele vai poder escolher, pessoal, aonde ele vai propor a sua ação. Que a lei traz aqui pra gente que pode ser no local da celebração do contrato de trabalho ou, olha a opção aqui, no último local de prestação de serviço.
Então, nós temos aqui um foro optativo, de forma que a propositura da demanda, a propositura da ação, pode se dar em local da celebração do contrato ou ainda no último local da prestação de serviço. E aí, obviamente, que o empregado pode escolher, ok? Ótimo. Priscila, tem outra exceção? Dissídio em agência ou filial no estrangeiro. Nessa hipótese aqui, pessoal, o empregado que for contratado para trabalhar no estrangeiro deverá propor a demanda trabalhista no Brasil. Então, reparem, empregado que foi contratado para trabalhar no estrangeiro, foi contratado aqui para trabalhar lá, ele pode ingressar com a reclamação dele no Brasil. Totalmente possível. A dúvida que vai surgir para você é: qual o direito material que a ele vai ser aplicado e qual que é o direito processual, não é? Olha o que a legislação fala aqui pra gente, que ele deverá propor uma demanda trabalhista no Brasil, desde que ele seja brasileiro e que não haja convenção internacional em sentido contrário. Nesta situação, a legislação processual a ser aplicada será brasileira, sempre, pessoal. A legislação processual sempre vai ser a brasileira. Mas e a material, no caso de ele ter sido contratado aqui para trabalhar lá? A material será do país em que houver a prestação do serviço. Então, se ele prestou serviço no Japão, o direito material vai ser de lá. Aqui se observa o princípio da territorialidade. Ok? Este princípio que aqui vai ser observado. Então, tomem bastante atenção a isso. E para a gente fechar, a nossa última exceção é que se o empregado for contratado no Brasil, mas não for diretamente para trabalhar lá, e sim durante a prestação de serviço ele tiver sido transferido ou, por exemplo, cedido para prestar serviço no estrangeiro, o ingresso da reclamação trabalhista também deve ser no Brasil e a legislação material a ser aplicada vai ser a brasileira, mas se esta for a mais favorável. Já a processual, como eu já mencionei anteriormente, sempre vai ser a do Brasil, a legislação brasileira. E a de direito material, na hipótese de ter sido transferido ou cedido, vai ser a brasileira se esta for mais benéfica. E é isso, pessoal. Encerro a nossa dica. Dei uma dica de competência para vocês. Um tema que não sofreu impacto da reforma trabalhista, mas que tem total chance, total potencial de estar na sua prova. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado e a gente se encontra nas aulas da primeira fase. Um grande beijo, bons estudos e muito sucesso. Até lá!